A paz do Senhor a todos. Gostaria de trazer a todos uma rápida meditação da parte do Senhor Jesus, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 4. Apenas a parte que Elias diz: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Nessa passagem, Elias ele tinha acabado de sair de um confronto contra Baal e seus 450 profetas mentirosos que estavam enganando a população de Israel. E diz a Bíblia que fogo de Deus desceu do céu e consumiu todo o holocausto de Elias. Quando consumiu aquele holocausto, o fogo de Deus desceu, todos os que estavam assistindo àquela grande maravilha, aquele grande espetáculo, todos gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas apesar desse grande milagre, dessa grande maravilha, desse grande prodígio, Jezabel, ao invés de se converter, ela coloca uma ameaça muito grande no profeta Elias. Ela ameaça o profeta Elias e promete que ia arrancar a sua cabeça. Diz a Bíblia que quando Elias ouve aquela ameaça, Elias ele fica triste. Elias coloca a sua vida, o seu ministério em dúvida, ele entra na insegurança, entra na depressão, ele foge para bem longe daquele local com medo de uma mulher, com medo de Jezabel. A Bíblia fala que ele começa a ser identificado pela sua depressão, que tem alguns sintomas que eram sede, fome, bastante sono. Ele estava com fome, com sede, tinha bastante sono, só queria dormir, apesar da água que ele bebia, apesar do pão que ele comia, apesar de dormir, de descansar, mas só o que ele queria era dormir mais ainda. Será que algum de nós não estamos em depressão, em tristeza, inseguros? Será que alguns de nós não estamos também passando por esses momentos, visto que estamos diante de uma grande pandemia, onde nós estamos vivendo dias em que estamos ilhados em nossas próprias casas, ilhados dos nossos parentes, muitos não podem trabalhar, muitos não podem ir para as suas empresas, e mesmo assim nós nos trancamos em nossos quartos, às vezes choramos, às vezes nós ficamos inseguros. Pais de família estão vivendo momentos que nunca viveram, estão querendo trabalhar e não conseguem, são impedidos, estão inseguros, estão em tristezas, estão passando por depressão. Diz a Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 16 em diante, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não era um super-homem, Elias não era um homem que estava acima da média, porque ele era um homem que era mais fortalecido por Deus do que os outros, era um homem maior do que você, um homem mais poderoso do que você, homem, do que você, mulher. Não, ele era sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas tristezas, às mesmas inseguranças, aos mesmos problemas, sujeito à depressão, como ele mesmo entrou em depressão, apesar de ser um servo de Deus, um homem de Deus. Só que aqui, Elias, ele colocou o seu olhar no problema. O foco de Elias era o problema. Quem? Jezabel. O foco de Elias era que ele não conseguia enfrentar esse problema. O foco de Elias era maximizar o problema, que era Jezabel, e minimizar ali o poder de Deus, o que Deus tinha feito na vida dele. Será que você não está fazendo isso, não? Será que você não está focando o seu olhar nos seus problemas? Você está esquecendo que tem um Deus que pode todas as coisas, que é grande, que é poderoso. Você pode estar esquecendo que esse problema fugiu do teu controle, mas Deus ainda continua guiando a sua vida, Deus ainda continua guiando a sua família, Deus ainda continua no controle dessa nação, no controle desse país, no controle do mundo. E saiba de uma coisa: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Se você está no seu lar, na sua casa, triste, inseguro, saiba que Deus é contigo, meu irmão.
Deus está na direção do seu problema. Não foca o seu olhar nos seus problemas, foca em Cristo, como disse Paulo, prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação. Esse prêmio é Cristo, porque junto com Cristo você vai ter vitória, você vai sair vencedor dessa crise. Outra, Elias focou o seu olhar em si mesmo. Porque ele falou assim, somente eu restei, não existe mais ninguém para te adorar, somente eu fiquei de todos os profetas que estão aí em Israel. E o Senhor fala para Elias o seguinte, olha, ainda restam 7.000 que não beijaram Baal, que não se dobraram diante de Baal. E olha, irmãos, nós às vezes focamos o nosso olhar em nós mesmos. Quando nós focamos o nosso olhar nos problemas, ou até mesmo em nós mesmos, na nossa força, na nossa fragilidade, no nosso esforço, nós estamos gastando a nossa energia à toa. Vamos parar de olhar para nós, vamos parar de olhar para os nossos problemas e vamos olhar para o Deus que está acima de tudo e de todos. Vamos olhar para aquele que pode fazer com que os montes sejam aplanados. O nosso Deus faz isso. Ele pode fazer esse problema que é tão alto como um monte, faz dele uma planície para você passar. Se você não puder escalar esse monte, ele vai ficar plano e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Então, olha bem, Elias, ele sai desse problema vitorioso, porque ele aprende a colocar sua energia em Deus, não nos seus problemas. Depois que ele sai ali de ouvir a palavra de Deus, sai daquele local, ele vai fazer o quê? Muitas coisas que Deus entrega em suas mãos para ele fazer. Elias achou que era hora dele morrer. Elias achou que seu ministério tinha encerrado. Mas aí Deus fala para ele assim, não, peraí. Você ainda vai ungir reis. Você ainda vai ser enviado para treinar um discípulo, treinar alguém para ficar no seu lugar. Não parou o seu ministério por aqui. Para com isso. Deus fala isso contigo ainda. Você que acha que sua vida é o fim, você acha que não vai ter mais nada para você fazer nessa vida ainda, Deus diz para você essas palavras. Espera aí, muitas pessoas vão ser abençoadas por você ainda. Você ainda vai abençoar muitas vidas. O nome do Senhor ainda vai ser muito glorificado na sua vida. Você ainda vai semear muito e colher muito nessa terra. O Senhor ainda vai ter muito o que fazer através de você. Enfermos vão ser ainda curados por você. Você vai ter que orar por muitas pessoas ainda. Você que pensa em morrer e você que pensa em se entregar para essa depressão, para esses problemas, para essas dificuldades, erga, põe-te em pé, que Deus ainda vai te usar muito nessa terra. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. E saiba que Jesus te ama. Deus tem um grande propósito na sua vida. O Senhor conta com você. Então levanta-te, põe-te de pé, que Deus vai te usar muito ainda nessa terra. Amém?